Olá, eu sou o professor Benite e hoje nós vamos estudar sobre a classificação de cadeia carbônica, parte 2. Isso pressupõe que você já assistiu a parte 1. Nesta classificação de cadeia carbônica, nós devemos saber se a cadeia ela é aberta, fechada ou aromática, se ela é saturada ou insaturada, se ela é homogênea ou heterogênea, se ela é normal ou ramificada. Toda vez que nós classificamos uma cadeia carbônica, nós vamos analisar 4 itens, sempre analisando 4 itens. Vamos começar então pelo fechamento da cadeia. Toda vez que nós trabalharmos com essa expression, fechamento da cadeia, você analisará Loela dizendo se ela é uma cadeia aberta ou se ela é uma cadeia fechada. Veja, se ela é uma cadeia aberta ou se ela é uma cadeia fechada. A própria expressão cadeia aberta indica, que os carbonos não se fecharão. Observe esta estrutura aqui. Tem 1, 2, 3, 4 carbonos e eles não se fecham, formando o butano de cadeia aberta. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos que se fecham, formando o butano de cadeia fechada, também conhecido como ciclobutano. Muito bem. A cadeia aberta ou cadeia acíclica ocorre quando o encadeamento dos átomos não sofre fechamento. Observem que estes átomos, a sua cadeia, ela não se fecha. Ela é uma cadeia aberta ou ela é uma cadeia acíclica ou ela é uma cadeia alifática. É uma expressão também a qual nós podemos usar cadeia aberta, acíclica ou cadeia alifática. Vejam que a cadeia fechada, nós vamos observar que os carbonos se fecham. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, e esses carbonos formaram um cadeamento de cadeia fechada. Então, a cadeia fechada ou cíclica, ou ainda, eu posso dizer, a cadeia alicíclica. Cíclica, fechada ou alicíclica. Olhou para a cadeia, ela é fechada, então alicíclica. Quando há fechamento na cadeia, formando-se um ciclo, ou um núcleo, ou um anel. Vejam as expressions: ciclo, núcleo ou anel. Muito bem. Quanto ao tipo de ligação, nós sabemos que a ligação entre os carbonos ela pode ser simples, dupla ou tripla. Então, nós vamos classificar se as ligações entre os carbonos forem simples, como saturada; se tiver dupla, entre carbonos insaturada; se tiver tripla, entre carbonos insaturada. Então, cadeia saturada, A cadeia saturada ocorre quando só existem, olha a expressão, ligações simples entre os átomos de carbono. Então, veja, a ligação entre esses dois átomos de carbono é simples. A ligação entre todos estes átomos de carbono aqui são ligações simples. Aí, talvez uma pessoa que não estudou, que não prestou atenção na aula, verifica este exemplo que eu acabei de destacar em azul, blue, da cor blue, e verifica que, por exemplo, ocorre aqui na presença dessa carbonila C-O. E aí a pessoa diz assim: professor, aqui, olha, veja, aqui existe uma dupla ligação, ou seja, aqui não é uma ligação simples, aqui é uma ligação dupla, então essa cadeia não pode ser saturada, certo ou errado? Errado, porque esta ligação dupla
esta ligação dupla que nós percebemos aqui, ela não ocorre entre carbonos. Esta ligação dupla está entre um carbono e um oxigênio. Para ser insaturado, a ligação ela deve ser obrigatoriamente, exclusivamente entre carbonos. Então, fiquem espertos para não errar este tipo de classificação. Então, esta última, veja, esta última é saturada, porque a dupla ligação está fora da cadeia. Nós estamos falando de CC. O que é CC? É aquele cheiro desagradável? Não, CC quer dizer classificação da cadeia carbônica. Classificação da cadeia carbônica. Então, esta última é saturada porque a dupla ligação está fora da cadeia, ocorrendo entre o carbono e o oxigênio. Tudo bem? Essa estrutura na química, quando eu tenho uma dupla entre o carbono e o oxigênio, essa estrutura é chamada de carbonila. Vou repetir, essa estrutura é chamada de carbonila. Seguindo, então, quando que a cadeia será insaturada? Então, a cadeia será insaturada quando além das ligações simples, aparecem ligações duplas ou triplas. Lembram? Aparecem as danadinhas das ligações π. Só que essas danadinhas ligações π, elas devem encontrar-se entre os carbonos. E toda vez que você tiver ligação π entre os carbonos, ou seja, quando você tem dupla ou tripla entre os carbonos, esta cadeia será classificada como cadeia insaturada. Então, vamos observar o exemplo. Eu tenho uma dupla ligação entre os carbonos, cadeia insaturada. Eu tenho uma tripla ligação entre os carbonos, cadeia insaturada. Então, se você tiver uma cadeia de 100 carbonos e apenas uma dupla ligação entre os carbonos, essa cadeia será insaturada. A palavra insaturada, ela vem da deficiência, da quantidade inferior à quantidade máxima. Então, quando a cadeia é saturada, uma cadeia carbônica é saturada, a quantidade de hidrogênios ali é máxima. Quando adicionamos ligações π, ou seja, dupla ou triplas ligações entre os carbonos, nós vamos diminuir a quantidade de hidrogênios nessa cadeia. Então, ela passa a tornar-se insaturada. Então, ligações duplas ou triplas, e toda vez que nós temos ligações duplas ou triplas, quer dizer que existem ligações π entre os carbonos, ou seja, between aqui, ó, ligação between entre os carbonos, dupla ou tripla. Então, até agora, nós aprendemos a classificar a cadeia da seguinte forma. Você vai observar para a cadeia e vai verificar se ela é aberta ou fechada, certo? Ou saturada ou insaturada. Aberta ou fechada, saturada ou insaturada. Olha que simples, olha que simples. Muito bem. Quanto à natureza dos átomos, uma cadeia carbônica espera-se que tenhamos apenas carbono? Lógico que não. Vão existir outros átomos também que podem estar entre os átomos da cadeia carbônica. Tudo bem? Então, nós vamos classificar uma cadeia carbônica em cadeia homogênea ou cadeia heterogênea. Quando vai ser uma cadeia homogênea? Observe aqui, ó, entre esses átomos de carbono, que eu estou destacando aqui em amarelo. Ó, estou destacando em amarelo. Observem que entre estes átomos de carbono só tem carbonos. Se só tem carbonos, quer dizer que esta cadeia é uma cadeia homogênea.
Aí a pessoa observa a estrutura logo abaixo, o exemplo logo abaixo, e verifica lá a presença, observe a presença do oxigênio. Aí ela pega e fala, olha, essa cadeia aqui, né, esta cadeia aqui, ela é uma cadeia heterogênea, porque tem um átomo que não é o carbono, só que este átomo aqui, ele não está entre os carbonos. Se este átomo não está entre os carbonos, ele não pode ser chamado de heteroátomos. Vamos ver? Este átomo de oxigênio não está entre carbonos, então ele não é um heteroátomo, ele não participa da cadeia carbônica. Eu posso destacar aqui a cadeia carbônica em vermelho e verifico que entre os carbonos não existem átomos que não sejam carbonos. Então, este átomo aqui, não, o oxigênio aqui, ele não participa da cadeia carbônica. Então, nós temos uma cadeia homogênea, certo? Só será heterogênea na presença do heteroátomo. Então, vamos lá? Quando que a cadeia vai ser homogênea? Quando na cadeia só existem átomos de carbono. Professor, mas aqui, olha, veja onde estou destacando em amarelo. Aqui, ó, isso aqui não é um átomo de carbono. Esta última é homogênea porque o oxigênio está fora da cadeia. Ou seja, o oxigênio não está between. Ele não está between. Ele não está entre os átomos de carbono. Se ele não encontra-se entre os átomos de carbono, ele não é um heteroátomo. Então, até agora nós observamos se a cadeia é aberta ou fechada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Professor, cadê a cadeia heterogênea? Olha aqui a cadeia heterogênea, meu querido. Observe que eu tenho um elemento que é o oxigênio, e este elemento, ele encontra-se between, veja, ele encontra-se entre os átomos de carbono. Então, ao selecionar esta cadeia carbônica, este oxigênio que está destacado em roxo, ele é um heteroátomo. Se é um heteroátomo, esta cadeia será uma cadeia heterogênea. Que chique, né? Agora vamos observar essa outra estrutura. Aqui nesta estrutura eu tenho um átomo de nitrogênio entre os carbonos. Veja, entre os carbonos tem um átomo de nitrogênio. Então, se eu selecionar esta cadeia, vou verificar que esta cadeia é uma cadeia heterogênea, porque tem um heteroátomo nitrogênio. Aí eu faço a pergunta: todo átomo pode ser um heteroátomo? Responda para mim. Todo átomo pode ser um heteroátomo? Sim ou não? Isso mesmo, muito bem. Todo átomo não pode ser um heteroátomo. Veja, se o átomo faz apenas uma ligação, ou seja, ele é um monovalente, ele não poderá ficar entre os carbonos. O oxigênio faz duas ligações, então ele pode ficar entre os carbonos. O nitrogênio faz duas ligações, então ele pode ficar entre os carbonos. Agora, se nós falarmos do hidrogênio, o hidrogênio só faz uma ligação. Ele é monovalente, então o hidrogênio não pode ficar entre os carbonos. Se eu falo do cloro, o cloro também só faz uma ligação. Então o cloro também não pode ser um heteroátomo. Ele não dança a dança do machixe, sabe? Pensa assim, o hidrogênio no meio, um carbono na frente e outro atrás fazendo sanduíche. Vejam, o hidrogênio não consegue dançar a dança do machixe, porque para dançar a dança do machixe tem que se ligar o carbono da frente, tem que se ligar o carbono de trás, e ele só consegue fazer uma ligação. Então o hidrogênio jamais será um heteroátomo. Tudo bem?
Então, quando que a cadeia será heterogênea? Quando na cadeia, além dos átomos de carbono, existem outros átomos. Estes outros átomos são chamados de heteroátomos. Muito bem, aí vem aqui um exercício da Mackenzie. Olha, dentre os átomos mencionados abaixo, aquele que pode ser um heteroátomo, ou seja, aquele átomo que pode ficar entre os átomos de carbono numa cadeia carbônica. Letra tempo, é o nitrogênio? É o hidrogênio? É o cloro? É o flúor ou é o sódio? Vamos de baixo para cima. O sódio, ele doa apenas um elétron, ou seja, ele é monovalente, então vamos descartar. O flúor, ele pertence ao grupo 17, então ele tem 7 elétrons na camada de valência, então ele só faz uma ligação, então o flúor não dança a dança do machixe. Então o cloro também pertence à mesma família do flúor, então o cloro só faz uma ligação, assim como o flúor, que são elementos monovalentes. Se são monovalentes, só faz uma ligação, eles só realizam uma ligação, então eles não dançam a dança do machixe, então não são heteroátomos. Lembra a dança do machixe? O átomo no meio, com carbono na frente, outro carbono atrás, fazendo sanduíche por meio de ligações covalentes. O hidrogênio também é um átomo monovalente, então ele não pode ser um heteroátomo. E aí nós temos aqui o nitrogênio. O nitrogênio é o átomo que pertence ao grupo 15. Ele tem 5 elétrons na camada de valência. E de acordo com a teoria do octeto, ele precisa de 8. Então, para ter 8, ele tem que fazer 1, 2, 3 ligações, e fazendo 3 ligações no total, ele fica com 8. Sendo assim, o nitrogênio faz mais do que uma ligação, o nitrogênio ele é trivalente, então ele dança a dança do machixe, ou seja, eu posso ter um nitrogênio no meio, com um carbono na frente e outro carbono atrás, fazendo sanduíche. E neste exemplo, o nitrogênio é um heteroátomo. Tudo bem? Então, nossa letra correta ficou letra A. Se eu te pego. If I catch you. Perfeito. Bom, finalizamos aqui. No próximo aqui, quanto à disposição dos átomos. Vamos verificar a disposição dos átomos na cadeia carbônica? Então, até agora a gente observou se a cadeia é aberta ou fechada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. E agora nós vamos para a cadeia, classificando se ela é normal ou ramificada. A palavra ramificada quer dizer que eu tenho ramos de carbono. Então, vejam esta cadeia. Eu tenho um carbono ligado ao outro, formando uma cadeia normal. Não existe nenhum ramo de carbono. Então, quando o encadeamento segue uma sequência única, sequência sem trema, sequência única, só aparecendo carbonos primários e secundários. Só aparecendo carbonos primários e secundários. Isso, veja, eu posso ter uma estrutura com 2 carbonos primários. Esta estrutura tem uma cadeia normal. Tudo bem? Essa estrutura tem uma cadeia normal. Quando surgir a presença de carbonos terciários e quaternários, aí nós vamos ter os ramos. Verifiquem, se você selecionar esta cadeia carbônica, vai ficar algum carbono de fora? Fica algum carbono de fora? Não, se não fica nenhum carbono de fora, não existem ramos. Se não existem ramos, esta cadeia ela não será ramificada. E quando a cadeia não é ramificada, nós dizemos que esta cadeia é uma cadeia normal. Agora, quando que a cadeia será ramificada? Quando na cadeia surgirem ramos ou ramificações. Olha a redundância. Além de carbonos primários e secundários, devemos ter carbonos terciários ou quaternários.
Lembram o que é um carbono terciário? Um carbono terciário é um carbono que se liga a 3 carbonos ao mesmo tempo. Então, este carbono que eu circulei em vermelho, ele é um carbono terciário. E ao ser terciário, quer dizer que se eu seleciono uma cadeia carbônica de uma ponta a outra, outra cadeia carbônica ficará de fora. E esta cadeia carbônica que fica de fora é chamada de ramificação, assim como um galho de uma árvore saindo do seu tronco, é um ramo. Não é domingo, mas é um ramo. Tranquilo? Então, a cadeia, neste caso, será ramificada. Então, beleza, quando você observar uma cadeia carbônica, você vai ter que avaliar se essa cadeia ela é aberta ou fechada, saturada ou insaturada, homogênea, heterogênea, normal ou ramificada. Lembrando que as cadeias aberta ou fechada, elas podem receber alguns sinônimos, aberta, acíclica ou alifática, fechada, cíclica ou alicíclica. E até a próxima pesquisa.